bem-vinda a mais um encontro. Não é tão gostoso quando a gente pode parar e falar sobre gestão de pessoas, gestão do comportamento humano. Seja muito bem-vindo. Bom, hoje o nosso tema, ele não é um tema muito gostoso, muito agradável por natureza não, mas ele é um tema extremamente necessário. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como demitir. É uma questão muito delicada, mas cada vez mais as pessoas procuram informações sobre como demitir, e mesmo quem já faz isso há muito tempo, é sempre bom a gente estar conversando sobre e aperfeiçoando, né, a forma de fazer, porque é um dos momentos muito críticos, né, na carreira de uma pessoa, tanto do ponto de vista, né, do gestor, né, nenhum gestor em sã consciência gosta de demitir, como também para o colaborador que não deixa de passar por um momento muito delicado. Bom, vamos falar então sobre essa questão sobre demissão, como demitir, quais são as reações possíveis. E hoje eu estou até aqui do meu QG, né, do meu escritório em casa, porque eu tenho refletido muito esses dias, né, sobre o país, quais são as práticas, né, de gestão de pessoas, e infelizmente a demissão ela está na pauta do dia e estará na pauta do dia por muitos meses ainda, infelizmente. Mas que a gente aproveite esse tempo para aprender, para aperfeiçoar e para nos tornarmos, né, melhores gestores de pessoas. Vamos dividir, criar uma dinâmica. Eu separei algumas perguntas que as pessoas sempre fazem. O pessoal vai lá no RH Portal e pergunta, Mônica, eu faço assim, qual que é a melhor forma? Então eu separei algumas perguntas que são muito pertinentes para que a gente pudesse tratar cada ponto aqui, mas também você pode fazer a pergunta quando quiser, pode mandar que a gente vai interagir. Se eu não responder a sua pergunta agora, ao vivo, a gente responde depois, ou pelo Face, da forma que você preferir falar conosco. O importante é a gente manter esse diálogo. Bom, vamos lá. A primeira questão que a gente deve pensar em relação à demissão essa demissão ela é evitável? Uma coisa que a gente tem que ter em mente, e é uma coisa que normalmente o gestor de pessoas, né, o RH sabe, muitas vezes o dono, o CEO, ou até mesmo, em alguns casos, o próprio financeiro desconhece, é o custo de se mandar alguém embora. Né? E, Mônica, como que o financeiro desconhece isso? É muito simples. Uma demissão ela não deve ser calculada com o custo apenas direto, que é aquele custo de rescisão, das horas trabalhadas, né, da equipe de RH. A gente divide custo de rescisão em primário, secundário e terciário. O custo primário é aquele que nós conhecemos, né, que aparece no nosso demonstrativo de resultado como despesa, que é a rescisão, né, os exames necessários, mas a gente tem também o custo secundário, que ele precisa ser melhor estudado nas empresas, que é o custo da queda de produtividade. Toda vez que você tem uma pessoa que precisa ser substituída, você tem uma queda de produtividade, isso é natural. E a gente precisa desenvolver o hábito de mensurar esse custo, porque é um custo importante. O normal numa carreira de uma pessoa, de um profissional, é o desempenho dele ter uma relação ascendente com o tempo. O que eu quero dizer? Quanto maior o tempo da pessoa na empresa, maior a probabilidade dele executar o seu trabalho com maestria e maior a possibilidade de aumento de desempenho. Isso porque ele já vai ter dominado as técnicas, já vai ter passado por aquele processo de aprendizagem que derruba muito a produção nos primeiros momentos da trajetória dele profissional. Então, mesmo que você tenha que demitir uma pessoa que não esteja performando bem, saiba que realmente você vai ter um custo embutido, porque era alguém que você fez um investimento, que você esperava que tivesse uma ascendência assim, isso não aconteceu. E toda vez que você
não demite ou demite, o que acontece é que essa curva ela vai demorar mais tempo ainda para crescer. Então você está perdendo produtividade. Você não só tem alguém com produtividade baixa, como também você está perdendo. E você pode contratar o melhor profissional para substituí-lo. Ele tem uma curva também de aprendizagem, então é normal que ele não performe tão bem nos primeiros momentos. Então você tem um custo de produtividade aí que tem que ser considerado. E o outro custo é o custo terciário, que tem a ver também com a imagem da empresa, com a imagem que se cria não só para os colaboradores, né? Mais um que vai sair do meu setor, lá vem hora extra, lá vem gente que eu não conheço, lá vem, né? Ou seja, você afeta a imagem da empresa perante quem ainda está trabalhando, mas você também afeta a imagem da empresa com o cliente, que num dia é atendido por uma pessoa, outro dia é atendido por outra, ou um cliente que não vai fazer negócio porque a pessoa que tinha mais experiência não está mais na empresa e de repente um novato ainda não tem condições de executar. Então negócios são perdidos, imagens são afetadas, então demissão nunca é bom. Mas ela é necessária em alguns momentos. Então a gente precisa ter esse cálculo financeiro do que eu estou perdendo quando eu tenho uma contratação com o objetivo de substituição. O que acontece, né? Aquela famosa, o nosso lema, contratar errado custa caro. Né? Se você ainda tem dificuldade de fazer esse cálculo da contratação, entra lá no site contratareradocustacaro.com.br, aí você vai ter isso prontinho, mastigadinho. E vamos então pensar nessa questão da demissão. Demitir custa caro. Então, mas tá, vou ter que demitir. Então, o que seria interessante? De que forma eu posso capitalizar melhor esse acontecimento? Bom, a primeira coisa é aprender com o erro. Porque toda demissão, ela é movida por um processo, né, que deu errado. Aconteceu um fracasso. Normalmente, é uma relação de trabalho que você tinha expectativa de funcionar e que por algum momento não funcionou. Então, normalmente, ela é fruto de um erro e erro a gente precisa absorver, aprender com eles, porque apesar de dolorosos, eles têm lições valiosas. Você pode entrar no RH Portal e eu coloquei lá uma matriz de aprendizado para demissão. O que é isso? Eu quero fazer um exercício muito simples com você, que é numa folha, nessa matriz, você vai listar quais são as razões, as reais razões para o desligamento daquela pessoa. Você vai listar lá. De repente, vamos pôr 10, tem 10 razões. Razões mais importantes e razões não tão relevantes, mas que influenciaram no processo. Aí você vai, na segunda parte da matriz, a matriz ela é dividida em dois momentos. Um que ela diz o seguinte: o que eu poderia ter evitado com treinamentos e melhoria da comunicação. Então, de repente, você vai listar lá que a pessoa tinha problema em usar o uniforme da maneira como você gostaria, mas você nunca entregou um manual do colaborador que diz como ela deveria usar o uniforme. De repente, por uma questão, por um acerto na comunicação do que é certo, que é errado, o que é valor para a empresa, você corrige um comportamento que você considera negativo. Em outros momentos, você vai falar assim, puxa vida, olha aqui, eu estou demitindo fulano porque ele não é bom em atendimento ao cliente. Mas aí você começa a pensar, mas será que se eu desse um treinamento de atendimento ao cliente, esse gap seria reduzido? Ele teria um desempenho satisfatório? Então, são pontos que você vai pensando se você poderia ter corrigido com treinamento ou com melhoria de comunicação ou simplesmente criando um processo, porque às vezes você contrata pessoas o tempo todo para uma determinada função, mas você não tem um processo definido. E claramente pessoas boas saem da sua empresa porque não conseguem performar. E isso tem muito mais a ver com a ausência de processo no setor do que com a capacidade do colaborador em si. Então são razões que você precisa pensar. Bom,
E tem algumas razões ali que você vai enumerar e falar assim, não, realmente essa razão, assim, essa pessoa não poderia ter essa característica que ela tem, por exemplo. Você vai contratar alguém para conversar muito em público, falar com o público o dia inteiro, e essa pessoa tem uma introversão muito grande, muito forte, e ela não gosta de conversar com pessoas. Bom, o que você vai colocar na última parte da matriz? Quais são os ajustes que eu tenho que fazer no desenho desse cargo? Porque muitas vezes é simples, e a ideia é muito simples, é ser simples mesmo. Mas quantas e quantas vezes a gente, intuitivamente, a gente sabe o que é bom para aquela vaga, mas a gente não documenta, e muitas vezes a gente documenta uma vez e nunca faz a revisão dessa documentação. E as competências necessárias hoje, elas são dinâmicas. As necessidades mudam, a dinâmica da empresa muda, então o que é a contratação ideal, ela varia de tempos em tempos e cada vez mais essa variação ocorre num curto espaço de tempo. Então você ali tem um campo para que você possa se concentrar, refletir sobre o que eu preciso alterar no meu processo seletivo, para que da próxima contratação você não cometa o mesmo equívoco. Mas tudo bem, fiz a minha análise, realmente nesse caso a gente deveria rescindir. Ok, vamos aprender com o erro e vamos para a próxima parte. Agora eu vou falar sobre uma pergunta muito comum, várias pessoas me fizeram, que é: Mônica, eu tenho que demitir, estou naquele momento de frente para o colaborador e eu preciso falar alguma coisa para ele. Eu devo dar um feedback ou não? Ou mais do que isso, quantas vezes as pessoas falam assim comigo, ô Mônica, eu conto mentira na hora de demitir a pessoa. Porque se eu disser a verdade, a pessoa vai no Ministério do Trabalho e acusa a empresa de danos morais e cria uma situação, um custo trabalhista, que se eu mentir, ele não vai existir. Bom, é uma situação realmente delicada, porque primeiro porque a nossa justiça do trabalho, ela não tem a menor intenção de privilegiar a responsabilidade individual, né? Então é muito difícil, ela tende a fazer a leitura de que aquele colaborador não deveria ouvir o que ele está ouvindo. Óbvio que existem aqueles casos que realmente as pessoas agridem as outras no momento de demissão, mas o que eu estou querendo dizer é que aqui no Brasil isso é um pouco sensível. Às vezes você diz simplesmente a verdade e isso pode ser interpretado como danos morais, porque é uma coisa cultural, gente, é a nossa cultura. A gente não tem essa cultura de dizer a verdade de forma direta. A nossa comunicação é uma comunicação curva, ela não é uma comunicação reta. Olha, Mônica, você está sendo demitido porque você não trabalhou bem o suficiente. Isso em algumas culturas pode ser assim, uma coisa corriqueira, normal, mas uma cultura que tem um viés mais emocional como o nosso e mais relacional, isso é visto mais como uma coisa pessoal, uma ofensa. Então a gente tem que realmente tomar cuidado na hora de informar. Eu tenho a seguinte teoria: demissão não é hora de feedback. Feedback você faz antes de demitir. E eu tenho um termômetro muito sensível, que é o seguinte: eu percebo se a minha empresa, se a minha gestão de pessoas, ela está eficaz ou não, pelo grau de surpresa da pessoa quando ela é demitida. Se a pessoa leva susto quando ela é demitida, tem alguma coisa errada. Faltou algum feedback, faltou alinhamento de expectativas, faltou o casamento perfeito, ela saber exatamente qual é a função dela, o que é esperado dela e o que ela está entregando. Mas, Mônica, pode parecer óbvio, mas é óbvio, ó, eu contratei um vendedor para vender, você não vende, já mandando embora. Ok, algumas coisas podem ser realmente óbvias, mas uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é que o óbvio ele tem que ser negociado, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Então, quanto mais eu melhoro a minha comunicação e me comunico com mais frequência com o outro ser humano, menor
a probabilidade de ter conflitos e divergências de expectativa. Então, o recado é: fale que essa pessoa tem um desempenho insuficiente ou um comportamento inadequado antes dela ser demitida. Não é hora de você ficar explicando, olha, você só chega atrasado, você é um irresponsável. Isso não é hora. A hora da demissão, ela tem que ser objetiva e você tem que dizer a verdade. E aí a minha postura, eu não compactuo com essa versão de que para se proteger dos processos trabalhistas, você deve mentir. Eu não compactuo com isso, até por uma questão de princípio, de como eu vejo que as relações devem acontecer, mas demissão não é hora de você se aprofundar em nenhuma verdade. Você deve dizer a verdade, mas não é hora de você se aprofundar nessa verdade. Por quê? Porque a pessoa está emocionalmente abalada, ela não está com a menor condição, a menor estrutura de absorver um feedback de maneira positiva. Muito difícil as pessoas que têm uma estrutura, uma capacidade, uma resistência mesmo para suportar feedbacks negativos que resultam na demissão, no momento da demissão. Então, se você quer dizer que aquela pessoa tem uma conduta inapropriada, que ela não está sendo responsável, que ela está sendo realmente vista como uma pessoa sem compromisso, não pontual, dê um feedback antes de mandar embora. Você só tem a ganhar, porque muitas vezes uma demissão de um bom profissional, de uma pessoa muito boa tecnicamente, pode ser evitada. Agora, no momento da demissão, eu não aconselho feedback, não é o momento. Você deve dizer a verdade, né? Eu acho que, embora eu não tenha legalmente a obrigação de dizer todas as minhas razões para essa demissão, a não ser na justa causa, a gente sabe disso. Mas é importante, né? Do ponto de vista do respeito com aquele outro ser humano, a verdade. Todo ser humano é digno da verdade, né? Mesmo quando às vezes ele não está pronto para receber. Então a gente precisa dizer, olha, você está sendo desligado por questões comportamentais, porque o comportamento não foi compatível com o comportamento esperado. Ou você está sendo demitido por performance insuficiente. Você não atingiu, você não performou conforme as necessidades da empresa. Ok, eu disse a verdade, mas eu não fiquei assim. José, você está sendo mandado embora porque você vendeu pouco demais. Olha o João que é bom, ó, vendeu o dobro de você. Como que você vai... Não posso ficar com ninguém que vende metade do que... Sabe? Então a forma como a gente fala faz toda a diferença. Uma outra questão, uma outra pergunta também que a gente tem que fazer, que as pessoas fazem, assim, Mônica, como que tem que ser o cenário? Em quanto tempo? Qual que é a melhor hora do dia? Que dia da semana? Bom, isso varia, gente. Tem culturas que consideraria extremamente desrespeitoso você ser mandado embora numa segunda-feira. Em outras culturas, você considera que é muito mais produtivo para o colaborador ser mandado embora na segunda. Mas em outras culturas, você tem um rigor trabalhista tão grande que você tem que demitir no dia que a própria lei permite. Então, é importante a gente dizer que não tem certo e tem errado. Tem aquilo que as pessoas mais gostariam de receber e aquilo que é possível de fazer. Então, engraçado, aqui no Brasil a gente tem, né, mais ou menos consenso de que, puxa vida, você vai demitir a pessoa na sexta-feira, isso é uma maldade. Mas em outras culturas isso é visto como uma forma de respeito, porque não, o bom é demitir na sexta, porque aí você tem um final de semana para a pessoa digerir a informação, se recuperar, enfim. O que você tem que analisar, e quando eu falo de cultura, gente, tem a nossa cultura brasileira, mas nós temos várias microculturas. Às vezes, o que é razoável para alguém lá no Pará não é razoável para alguém do Rio Grande do Sul. Cada empresa tem uma dinâmica e uma microcultura própria, então é bom ter essa análise. Então, eu não gostaria de criar aqui uma receita de bolo quando as variáveis são muito
muito grandes. Mas uma coisa a gente tem que fazer, que eu acho que é mais ou menos comum em todo mundo, que é o tempo. O ideal é que a gente não se prolongue no momento de desligamento da pessoa, por duas razões. Primeiro, é o momento, a primeira razão, que é um momento de sofrimento, e não há a menor necessidade desse sofrimento ser prolongado. E segundo, porque é um momento, quanto mais você disser, mais você vai dizer para uma pessoa que está sob um trauma e está num momento onde ela está num mecanismo de defesa muito grande, ou seja, ela está debaixo de uma experiência extremamente negativa. Então, a leitura dela fica sobre a realidade, sobre todas as informações, ela fica comprometida nesse momento. Então, o que eu aconselho? Seja objetivo, vá direto ao assunto. Tem pessoas que tão bem intencionadas ficam assim: Mônica, queria dizer que você é espetacular, você é uma pessoa linda, muito boa para os colegas, trabalha, e começa a listar assim uma infinidade de qualidades da pessoa. Aí a pessoa fica até assim: nossa, será que eu vou ser promovida? Aí depois de listar um monte de coisa, aí vem a notícia: olha, mas infelizmente eu vou ter que te desligar. Então, assim, eu prefiro, seja objetivo, vá direto ao assunto, mas de uma maneira educada, de uma maneira sensível, de uma maneira carinhosa, tendo sempre consciência de que é um ser humano se relacionando com outro ser humano. Cumpra o seu objetivo de forma firme, que é dar a notícia de que essa pessoa não pertence mais ao quadro da empresa, mas faça isso de maneira humana, levando em consideração a empatia que você precisa ter, levando em consideração todo o trauma emocional que é inevitável nesse momento. Então, fale rápido, vá direto ao assunto. Olha, Mônica, infelizmente nós estamos aqui, não tem boas notícias. Você será desligada da empresa. Contudo, eu queria dizer que você tem um comportamento muito adequado, você é uma pessoa que se relaciona muito bem com as outras, porém a sua performance não foi suficiente para que a gente te mantenha no quadro. Eu te agradeço o tempo e desejo sucesso lá na frente. Ou seja, deu um exemplo curto, né? Mas assim, rápido. Eu disse logo que a pessoa, o que estava acontecendo naquele momento. Eu ainda ressaltei algumas qualidades da pessoa sem ser, né, sem elogiar demais, qualidades que precisam ser verdadeiras. Eu disse a razão dessa demissão, foi performance, então ela está sabendo que foi performance. E eu encerrei para que a gente pudesse acabar com aquele momento, porque agora é um outro momento que é muito importante também, que é o momento dos próximos passos, dos processos, das rotinas, que vai desde você recolher os seus pertences até você passar pelo agendar no sindicato, essas questões mais práticas. Então, o ideal também é que a gente termine dando os próximos passos. Olha, te agradeço por esse tempo. Infelizmente, você está sendo desligado agora. Eu peço para que você vá ao RH e você vá até o RH e lá eles vão te dar toda a informação. Se já estiver no RH, olha, a partir de agora nós vamos fazer assim, assim, assim. O normal é que a pessoa ela tenha reações, né? Algumas pessoas choram, algumas pessoas ficam agressivas, algumas pessoas começam a tagarelar, outras pessoas ficam mudas. Isto é perfeitamente normal e perfeitamente aceitável. Importante nesse momento tão delicado que você seja muito firme, muito objetiva, mas também muito humano. Se uma pessoa começar a chorar na sua frente, dê um tempo para que ela, né, absorva. Mas não dê muito tempo a ponto dela entrar num transe que ela vai começar a fazer barulho e a situação vai sair do controle. Tem o controle da situação o tempo todo, mas faça isso da maneira mais humana, mas da maneira mais honesta. Comunicação é fundamental, objetividade dessa comunicação é fundamental, mas a sabedoria que envolve uma situação tão delicada, ela também tem que ser muito necessária. E é isso. Mas
Eu recebo algumas perguntas que são muito interessantes, né, durante esse processo de desligamento sobre qual é a reação das pessoas diante de um desligamento. E o legal é que as pessoas reagem de forma muito diferente. Mas por quê? Porque o ser humano é diferente. E o que a gente tem que ter em mente, em perspectiva? Eu tenho um perfil que vai me conduzir a um comportamento nessa situação de estresse, e a pessoa que está sendo me demitindo, ela também tem um perfil. Então nós vamos falar rapidinho sobre cada um deles. Normalmente, a gente sabe dos 4 perfis, né? O comunicador, o executor, o analista e o planejador. Vamos falar um pouquinho sobre como que cada perfil tende a reagir no momento de demissão. Bom, o primeiro é o executor. O executor, ele de todas as pessoas, de todo perfil, é aquele que vai sofrer menos. Porque ele não tem nesse momento, o sofrimento no momento da demissão, ele está intimamente ligado à profundidade da raiz ou à força da asa. Tem gente que é raiz, tem gente que é asa, gosta de voar, tem gente que é estável. Então, os perfis comunicadores e executores são perfis de curto prazo, que se adaptam melhor à mudança. Obviamente que no momento eles vão sentir, mas eles vão ser muito práticos. O executor, a tendência dele é ser pragmático. Se aquilo já era esperado, se aquilo estava dentro do script dele, ele vai ser prático, ele vai agradecer, mas se ele tiver alguma coisa para falar, ele vai retrucar, olha, eu te agradeço, mas eu não concordo. Isso que aconteceu é isso, isso, isso. Então ele tende até a fazer algumas ponderações racionais, que são muito valiosas. Eu acho que nesse momento a gente não tem que se estender, mas também a gente não precisa deixar de escutar. Mas ele pode também, se um processo de demissão não for bem conduzido, esse é o perfil que mais fica agressivo. Ele pode ser agressivo com palavras, mas ele também pode ser agressivo até num momento muito extremo, ser agressivo corporalmente, levantar, jogar uma cadeira. É mais raro, mas acontece. Então, o que a gente faz com um executor no momento da demissão? A gente manda mensagens muito claras, a gente procura dizer mais no nível racional, mas é muito importante, o executor ele precisa ter controle da situação. Muito importante que ele já tenha tido um feedback, não pode ser uma surpresa para ele. Ele tenha tido feedback, que aquilo seja uma decisão que ele também compreenda. Isso é muito importante. Então, um trabalho, né, de feedback anterior para o executor é fundamental. O comunicador, ele tende a ter a reação mais emocional possível. Então, esse provavelmente é o que vai gritar, se precisar gritar, que vai chorar, se precisar chorar, que vai falar alto, porque ele é assim. Se ele fosse promovido, ele também falaria alto, reagiria de forma exagerada. É normal um comunicador, em situações extremas, reagir de forma exagerada. Né? Se por um lado o executor tende a ser pragmático e firme e agressivo, o comunicador já tende a ser exagerado, chora, gesticula muito, fala muito alto. Então a gente tem que estar preparado para essa reação e também começar a ter empatia, deixar ele se manifestar mais dentro do limite do aceitável, de repente controlar a emoção. Se ele entra num transe, num choro muito exagerado, de repente fazê-lo levantar ou oferecer um copo d'água, você levanta, tudo para que você corte aquele transe e tire ele daquele momento exagerado, né? Isso pode acontecer. O planejador, gente, ele fala para dentro, ele não fala para fora. Então é aquele que normalmente a gente tem que ter muita delicadeza, porque ele é aquele que normalmente ele não vai dar conta de se expressar muito na hora, a tendência dele é travar, ficar mudo. Mas é uma pessoa que vai passar por um processo de luto muito doloroso. Por quê? Porque a tendência do planejador é a estabilidade, é a raiz, é a permanência. Ele vai sofrer porque ele não vai ter mais contato com seus amigos, ele vai sofrer porque ele foi reprovado de alguma forma, ele vai sofrer porque ele
porque ele não conseguiu falar tudo que ele gostaria de falar, e nesse momento ele vai falar assim, se eu tivesse falado uma coisa, talvez eu não estaria aqui. Mas a reação dele na sua frente provavelmente vai ser de um certo susto, porque ele vai evitar esse momento a todo momento, mas de ficar mudo, calado e de não conseguir. Depois de um tempo é que ele costuma digerir melhor a informação. Na hora a reação dele é de paralisia. E muito cuidado, e de repente, se for possível, até fazer com que os colegas cuidem melhor desse colaborador, porque a tendência é ele entrar no estágio depressivo ao longo do tempo, nos próximos dias, que é quando ele vai absorver e ele vai perceber que aquele ambiente que ele considerava uma casa, que ele considerava um ambiente dele seguro, ele não existe mais. O analista, por sua vez, ele não vai sofrer porque ele vai perder os colegas de trabalho, ele não vai sofrer mas ele vai sofrer muito porque ele é um perfil muito sensível. E é um perfil que precisa muito de fatos racionais, e ele precisa muito também de saber quais são os próximos fatos. Então, para demitir um analista, você precisa falar com muita habilidade, por causa da sensibilidade dele. Você precisa ser mais minucioso para um analista com relação aos próximos passos. Então, não vale falar para o analista assim, olha, você está sendo demitido, não sei o que a gente vai fazer daqui para frente, mas aí vai lá no fulano, que o fulano sabe. Não, para o analista fala assim, olha, agora a minha conversa termina aqui, mas eu vou te conduzir até o RH, onde você vai ter toda a segurança, onde você vai ter todo o apoio necessário, onde todas as providências serão tomadas. Então, assim, dar um detalhamento maior com relação aos próximos passos, não entrar no mérito do detalhamento, né? Olha, aquele dia você fez isso de errado, por isso você está sendo demitido hoje. Não é esse tipo de detalhamento, mas um detalhamento mais vinculado aos próximos passos. E o planejador, o analista, ele é muito pessimista por natureza. Então, se você tiver alguma notícia boa para dar, dê. Se você não tiver, não crie. Né? Então, se for possível uma carta de recomendação, deixe isso muito claro. Se for possível uma recolocação, um processo de ajuda de recolocação no mercado, faça isso, mas se não for possível, se no momento tudo que você tem é a intenção ou seu coração está muito apertado de fazer isso, não prometa aquilo que você não vai cumprir, porque esse indivíduo analista ele vai se ressentir de você porque você prometeu uma coisa e não cumpriu, e ele nunca vai esquecer que você fez isso. Ou seja, aquele processo que naturalmente é traumático, ele se torna mais traumático ainda porque não foi seguido o padrão da estrutura comportamental dele, né? E quantas vezes na boa intenção a gente promete coisas na hora que depois a gente não vai dar conta de fazer. Então, óbvio que a gente tem que tomar cuidado com todos os perfis, mas principalmente com o perfil analista. E é isso, gente. Cada pessoa responde de uma forma, cada pessoa tem uma reação diferente, e que você tenha a sabedoria, né, para fazer ter esse discernimento, com relação a como lidar com cada pessoa que é tão, né, que as pessoas são tão diferentes, mas tem necessidades que são comuns. Bom, por fim, eu queria falar sobre você, que também tem um perfil e que tem que tomar, né, essa decisão e tem que executar essa demissão. Se você é um executor, a sua tendência é ser curto, grosso, rápido e objetivo. O que eu recomendaria? Cuidado só para você não ser seco demais, ou duro demais, ou pragmático além da conta, né? Seja objetivo, nós sabemos que isso é bom, seja rápido, nós sabemos que isso é bom, mas seja humano, nós sabemos que isso é fundamental. Então, para o executor, eu dou essa dica. Se você é um comunicador, muito cuidado para você não falar demais, não abraçar demais,
não ir direto no assunto, né? O comunicador ele é tão positivo, né? Não é hora de ficar horas e horas. Lembra aquele dia que a gente jogou futebol? É tão gostoso, eu gosto tanto de você, você é meu amigo. Sabe? É o momento que você, como um profissional, um comunicador, você tem que ser mais comedido na sua fala, e para você isso não é natural. Você tem que ser mais objetivo e você tem que ser mais racional do que emocional. Porque é um momento onde a racionalidade ela é muito bem-vinda. Seja humano, porém racional. Não confundir. Às vezes as pessoas associam que ser humano é ser emocional. Não, você pode ser racional e humano. Se você é um recrutador, você é um profissional, né, que vai fazer essa demissão e tem um perfil planejador, muito provavelmente isso vai ser difícil para você. Porque o planejador é aquele que não gosta de desagradar, ele não gosta de conflitos, ele não gosta de ser o emissário das más notícias, mas isso faz parte do seu trabalho. Então, a primeira coisa é entender que nesse momento aquela sua serenidade, a sua habilidade de lidar com pessoas, ela pode ser usada, ela pode ser muito importante para tornar esse momento menos traumático. Então, fale o que precisa ser dito, mas com essa calma, com essa sabedoria, e não sinta medo, né? Às vezes um planejador tá ali demitindo um executor que exaltado, começa a gritar tudo. Não perca o controle da situação, não omita o seu papel naquele momento, não permita que o demitido tome o controle da situação, mas tem esse equilíbrio que para você é tão próprio, né? Do planejador, ele é um indivíduo de natureza equilibrada. E você que é analista, normalmente a sua visão é muito racional e já não... A empatia já não é uma habilidade natural, né? É uma coisa que você precisa se esforçar um pouquinho mais para desenvolver. Mas nesse momento é fundamental. Então, seja objetivo, ok? Seja minucioso com relação aos detalhes, ok? Mas cuidado para não ser minucioso demais nas razões que levaram à demissão, minucioso demais nos próximos passos, nas coisas que aconteceram e que levaram você até esse momento. Cuidado, que muita informação nessa hora pode mais prejudicar do que ajudar. Então, dê a informação que tem que ser dada, mas dê informação suficiente para o outro. A informação não pode nem ser mais, nem ser menos. E se esforce para, nesse momento, ter uma empatia maior e ter uma sensibilidade, canaliza a sua sensibilidade mais para ajudar o outro a atravessar esse momento que é tão difícil para todo mundo. Bom, como a gente conversou aqui, nós sabemos que cada pessoa reage de uma forma diferente à demissão, cada pessoa conduz o processo de demissão de uma forma, isso tem a ver com o perfil comportamental. Então, se você quiser conhecer mais, saber mais sobre o perfil, o site da Solids, solids.com.br, tem muito material. Você vai poder se capacitar, você vai poder abrir a sua mente com relação à gestão comportamental. Você é muito bem-vindo. Se eu não respondi uma das perguntas, você pode mandar, a gente, né, ainda que eu não dê conta de responder todo mundo agora, eu respondo depois, ao longo do tempo, e que nós possamos, né, ter cada vez mais sabedoria e sensibilidade e estratégia para atravessar esse momento tão delicado que é o momento de demitir. Bom, um grande abraço, gente, foi muito bom ficar com vocês esse tempo e até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau!